Bom dia, paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um Café do Reino, todas as manhãs de terça a sexta, 8h27. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que é 4 pecados, 4 erros mortais em uma liderança. Eu quero compartilhar esse tema com você, mas antes de eu compartilhar esse tema, eu quero pedir para você que já está chegando aqui, encaminhe essa live para outras pessoas. Você pode encaminhar rapidinho no aviãozinho aqui do lado. Eu já vou fazer isso inclusive também, deixa eu até aproveitar aqui esse momento para fazer. Vai tremer um pouquinho a câmera para vocês. Mas eu já vou encaminhando aqui para algumas pessoas, para que outras pessoas possam compartilhar conosco desse aprendizado essa manhã, amém? Hoje nós falaremos a respeito de 4 erros mortais em uma liderança. Se você ainda não está envolvido, por exemplo, numa igreja em célula, numa liderança de célula, não se preocupe, você pode trazer isso para a sua liderança da sua igreja local, para a sua liderança dentro do local onde você trabalha, da sua escola, onde quer que você esteja inserido, porque liderar é influenciar. E todos nós exercemos influência dentro e fora da igreja local. Na verdade, é assim que deve ser. Não podemos exercer influência somente dentro da igreja local e fora nós não termos um desenvolver da nossa liderança. Nós precisamos estar o tempo todo atentos a isso e desenvolvendo uma liderança eficaz, uma liderança de sucesso, uma liderança que gere resultados para o reino de Deus. Amém? E isso acontece não somente dentro das 4 paredes das nossas igrejas. Bom, estou terminando aqui de enviar. Espero que você esteja fazendo o mesmo. Estou passando aqui o convite para outras pessoas participarem da live. Falta só mais um, pronto, acabou. E eu espero que você também faça isso, nesse momento que você possa encaminhar esse convite para outras pessoas para participar da live com a gente hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Café do Reino, estou muito feliz que você está aqui. Hoje nós teremos o Café do Reino, eu creio que talvez seja um pouquinho mais breve do que o normal. A gente está com muitos afazeres hoje nesse dia, tem muita coisa boa preparada. Inclusive, já quero até lembrar você que está por aqui, se você ainda não se inscreveu no nosso curso de pregação rápida e descomplicada, não se esqueça. Assim que eu publicar isso aqui, escreva ali, olha, pastor, eu quero mais informações. Ou então mande para mim no direct, pastor, eu quero mais informações, como é que funciona esse curso. Porque nós vamos encerrar as vagas agora dia 15 de maio, que vai ser o dia da nossa mega aula, tá certo? É um momento muito, muito legal, eu sei que vai ser para o nosso desenvolvimento, do nosso ministério, da nossa liderança. Vou ficar muito feliz com a sua participação. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos tratar desse tema muito interessante. Como eu disse para você, nosso tema hoje é 4 erros mortais em uma liderança. E o que eu quero que você se atente é o seguinte, pastora, eu estou inserida numa liderança de uma igreja que tem uma liderança em célula. Amém, perfeito, é totalmente para você. Não estou inserida numa igreja que tem uma visão de célula, não tem problema, porque eu estou falando aqui de liderança de uma forma geral. Então eu sei que, apesar de você de repente não estar inserido nesse contexto, tem algumas pessoas que nos seguem, que elas ainda não estão envolvidas na igreja em célula. E quando eu digo aqui liderança, eu quero que você entenda de uma forma geral, tanto dentro do seu ambiente de trabalho, da sua faculdade, da sua família, você exerce liderança, porque liderar é influenciar. Amém? Então esses 4 erros, eles se aplicam para você que exerce liderança de uma forma geral. Mas você que está dentro de uma igreja em célula, traga para a sua realidade uma igreja em célula, porque eu sei que vai ser muito útil também, para que você possa reavaliar algumas coisas. De repente tem alguns impedimentos de crescimento na sua célula, e às vezes a gente relaciona aos outros, a gente não relaciona a nós esses impedimentos, mas algumas vezes é justamente o nosso comportamento que pode estar impedindo o crescimento da nossa célula, o crescimento da nossa igreja. Amém? Então vamos lá. Como tem um pessoal chegando, aí eu estou refalando aqui o tema. 4 erros de uma liderança, tá certo? 4 erros mortais em uma liderança. Isso se aplica a você, isso se aplica a mim. Vamos fazer uma avaliação essa manhã? Vamos lá para o primeiro erro que eu anotei aqui, que eu quero compartilhar com você. O primeiro erro que muitos líderes cometem e que eu espero que você não esteja cometendo, mas se estiver, você já estará ciente. E eu creio que você já vai dar liberdade para o Espírito Santo poder tirar essa clareza, para que você possa redirecionar a sua rota. O primeiro erro é assumir uma responsabilidade que não é sua. Espera lá, pastora, o que significa isso? Assumir uma responsabilidade que não é sua. Significa, queridos irmãos, que muitas vezes, dentro de uma liderança de célula, ou de uma liderança da nossa igreja local, no nosso ministério, de uma forma geral, muitas vezes nós vamos assumir o papel, achar que nós podemos assumir o papel de Deus. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. E eu acho interessante esse erro, porque eu já cometi muitas vezes esse erro. Existem momentos que a gente está ali trabalhando com tanta dedicação, com tanto afinco, que parece que a gente é o responsável por convencer o coração das pessoas. Parece que a gente é o responsável
por ver o resultado acontecer e muitas vezes a gente quer fazer um trabalho que não é nosso. A gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo e muitas pessoas se frustram ministerialmente por conta disso. Porque elas não se contentam em fazer a sua parte, elas querem, assim como Abraão, dar uma ajudinha para Deus, falar, não, Senhor, tá aqui, H, vamos dar uma ajudinha para essa promessa se cumprir logo. E aí o que acontece? Problemas, na certa problemas, porque o papel de Deus é Deus que vai fazer e o seu papel é você que vai fazer. Agora tenha certeza de uma coisa, que dentro do papel de Deus, no qual Ele vai fazer esse papel, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Às vezes nós falhamos no nosso papel, mas Deus, gente, Ele não falha nunca no papel dele. Então fique muito descansado em Deus, dependente de Deus, saber que Ele vai cumprir o papel dele. Ele vai cumprir. Embora você possa falhar no seu papel, Ele não falha no dele. Então, às vezes a gente acaba gerando, né, uma falta de fé verdadeira em Deus, de falar, não, Senhor, eu creio que o Senhor está trabalhando no coração dessas pessoas. Por isso que o primeiro erro é assumir uma responsabilidade que não é sua. Ou seja, você precisa pregar o Evangelho, essa é responsabilidade sua, é minha. Você precisa convidar pessoas para a sua célula, é responsabilidade sua e minha. Você precisa ser uma pessoa organizada, um líder excelente, um líder que trabalha com amor, com dedicação, que desenvolve comunhão na sua célula, que é submisso à sua liderança. Isso tudo que eu estou falando é responsabilidade nossa, veja que é bastante coisa. Mas a responsabilidade de Deus é dar o crescimento. Mas a responsabilidade de Deus é convencer o coração do homem. Então não se frustre se no seu ministério, se na sua célula, nesse momento, você não está vendo conversões, porque existe um tempo de plantar e existe um tempo de colher. Amém? Não tente fazer o trabalho que não é seu, porque você vai se frustrar. E aí, como eu disse, algumas pessoas estão desistindo do ministério porque elas estão querendo ver o resultado imediato, elas são imediatistas. E não é assim que acontece. Você, quando você olha hoje, por exemplo, uma pessoa de sucesso, né, seja secular ou seja ministerialmente falando, você vai perceber que essa pessoa, ela teve uma história para trás. Às vezes a gente só olha o sucesso agora, a gente fala assim, nossa, como a vida do fulano é maravilhosa, olha o resultado que o fulano, que a fulana tem, mas vai ver o histórico dessa pessoa, vai ver os perrengues que ela já passou. Olha 10 anos atrás, 20 anos atrás e vê como que era a vida dela. Você entende? Líderes que perseveram, eles vão ter o resultado que outros que desistem no meio do caminho não vão ter, infelizmente. Então a grande diferença está nisso. Primeiro erro, então, que nós falamos aqui é assumir uma responsabilidade que não é sua. Por isso, nós temos muitos líderes sobrecarregados. A Bíblia nos ensina a lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades. Então, hoje eu quero aconselhar você, né? Sempre nas nossas lives a gente procura não somente trazer temas, mas que você possa colocar em prática. Sempre a prática, do meu ponto de vista, ela vai fazer muita diferença. Então, eu quero aconselhar você nesse momento, se você puder, seja um líder dedicado, esforçado, excelente, porque eu sei que você tem sido diligente. A gente sempre fala muito nessas duas palavras na nossa igreja, diligência e excelência. A gente precisa ser esse tipo de líder. Porém, exerça a sua fé e a sua dependência em Deus. Então, todos os dias, por exemplo, no meu tempo de oração, eu lanço para Deus a minha liderança. Digo, Senhor, trabalhe no coração dos nossos líderes. Eles não são perfeitos. Existem coisas que nos chateiam. Existem coisas, talvez, que nós possamos chateá-los também. E eu estou sempre lançando para Deus, Senhor, trabalha, porque a minha dependência está em Ti, a minha confiança está em Ti. Eu não consigo mudar o coração deles, mas o Senhor consegue. Trabalha no coração da membresia, trabalha no coração desse convidado com o coração duro. Nessa pessoa que não quer tomar decisão de batismo. Essa sexta agora nós vamos ter uma festa de batismo na nossa igreja. E eu coloco ali no meu espaço de oração um papelzinho com o nome de todo mundo, que são os nossos alvos de batismo, e todo dia eu estou clamando pela vida deles. Porque eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer, mas quem vai convencer o coração deles, queridos, não sou eu. Não sou eu. Eu posso ser um instrumento para ajudá-los a chegar a uma conclusão, mas quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. E se eu tentar fazer o papel do Espírito Santo, eu vou me frustrar, porque eu não sou o Espírito Santo. Ele habita em mim, habita em você, ele flui através de nós. Mas o trabalho é dele de convencimento. E eu não posso puxar isso para mim, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer, que é comunicar o Evangelho, que é pregar. E o convencimento vem por meio do Espírito Santo. Amém? Segundo erro que nós vemos muitos líderes cometerem. Gente, e aí, né, eu falei, eu vou orientar você a orar por isso. A ser mais dependente de Deus. Falar, Senhor, eu estou orando 10 anos por essa pessoa, mas eu continuo dependendo de Ti. Eu continuo crendo que essa pessoa vai entregar a sua vida para Jesus. Eu continuo crendo na multiplicação da minha célula. Eu continuo crendo no crescimento do meu ministério, da minha igreja. Amém? Segundo erro aqui que nós percebemos em muitos líderes, e aí eu quero já, se você quiser interagir, tá? Se você está passando por uma dessas situações, pode mandar aqui, que a gente já vai interagir com você, fique à vontade.
Segundo erro, quando você não interage, eu vou falando aqui. Segundo erro que nós percebemos na vida de muitos líderes é fazer todo o trabalho. Aí a gente vai perceber que, na verdade, isso daqui é um desequilíbrio daquele líder relaxado. O líder relaxado é aquele que ele deixa tudo para depois, ele procrastina, ele fala amanhã eu resolvo, depois eu visito. Esse é um líder, gente, não diligente. E o líder diligente é aquele que ele se esforça, que ele faz a sua parte, isso é bom. Eu não tô dizendo que esse líder diligente, dedicado, ele está errado, ele está totalmente certo, porque ele tem que fazer mesmo a parte dele. Porém, o segundo erro que eu estou mencionando aqui para você é daquele líder que ele quer fazer todo o trabalho sozinho. Ele não quer gerar uma equipe. Você sabia que hoje a maior dificuldade, o maior entrave para o crescimento das igrejas são faltas de equipe? Você já parou para perceber que dentro de uma igreja, eu não sei como é a sua igreja, mas geralmente dentro de uma igreja, se tem, por exemplo, 100 membros, 20 são ativos e o restante são inativos. Vão para os cultos, vão uma vez, outra não vão quando tem uma campanha, aparece quando é o dia da bênção e daí desaparece. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes dentro de uma igreja não está sendo gerado equipes. Ou seja, quando o líder é só ele que prega, é só ele que faz, é só ele que acha que só ele tem competência para fazer tudo sozinho, ele vai estar fadado no seu ministério a não crescer. E eu vejo muitos líderes errando nesse ponto aqui. Portanto, uma dica para você, que claro, às vezes é perfeccionista, né, tem as coisas excelentes, não quero, mas se eu delegar, como é que vai ser? Mas uma dica para você é delegue funções. Principalmente aquelas que, claro, todas que você delega pode ter um prejuízo, pode, mas você também está dando oportunidade das pessoas serem geradas. Você está entendendo? Então, por exemplo, delegue funções na sua célula, não tenha medo de delegar. Não tenha medo de errar, porque errar faz parte do processo. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de delegar porque elas pensam, e se não der certo? Aí eu pergunto para você, e se der certo? Você tem que tentar, você tem que gerar uma equipe. E às vezes é no meio dos mais improváveis que Deus vai te dar uma equipe, assim como ele deu para Davi um exército no meio de pessoas improváveis. Só que se você não der oportunidade para as pessoas, você vai ficar trabalhando sozinho, vai ficar reclamando sozinho, dizendo assim, ah, sim, eu estou carregando essa igreja nas costas. Ah, sim, eu estou carregando essa célula nas costas. Não, você não precisa viver assim. Você pode ter uma equipe que te ajuda. Amém? Você pode ter uma equipe que te ajuda. Você deve ter uma equipe que te ajuda. Portanto, delegue funções, delegue dentro da célula, delegue na igreja. Você é líder de um ministério, chame alguém para estar próximo de você. 1, 2 pessoas para que você possa falar, fulano, você faz isso, você faz aquilo, compartilhe a palavra, compartilhe as oportunidades, porque sempre, quando você menos perceber, essas pessoas estarão florescendo como líderes, que você nem imaginou, mas você vai ver, olha, elas florescendo como líderes. Foi assim comigo também. Um dia a minha líder de célula falou assim, olha, Tássia, era nova convertida, Tássia, traz uma mensagem na célula. Aí eu fiquei nervosa, né? Quem não fica ali, eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, eu nunca falei em público, como é que eu vou trazer a mensagem na célula? Eu comecei a me tremer toda. E eu falei, não, Senhor, mas eu não vou dizer não, eu vou dizer sim. E eu falei, sim, né, minha líder. Aí eu fui pra casa, me consagrei, orei, fiz jejum. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu fiz um jejum mais prolongado, assim, até o horário da célula, que era em torno de 6 horas, 5 horas da tarde. E aí, eu não lembro o que foi que eu falei na célula, mas eu lembro com exatidão que foi nesse dia que Deus plantou uma chama no meu coração de pregar o evangelho. Foi nesse dia, eu lembro com exatidão isso. Mas isso aconteceu porque um dia alguém deu oportunidade para outra pessoa improvável, uma nova convertida na sua célula. Talvez ela não imaginasse que hoje eu estaria aqui pregando, comunicando o evangelho, mas foi através dessa oportunidade que Deus acendeu essa chama no meu coração. Então entenda que Deus, ele trabalha de uma forma totalmente diferente das nossas expectativas. E se você ficar olhando só com a sua visão humana, eu vou dizer para você, você não tem fé. Porque quando você tem fé, você não olha pela ótica humana, você olha pela ótica espiritual. Ninguém acredita naquela pessoa, mas você fala, mas para Deus não é impossível. Deus pode usar a vida dessa pessoa. E eu procuro colocar isso em prática. Toda vez, por exemplo, que a gente recebe alguém na nossa célula, um convidado, alguém totalmente improvável, às vezes alguém que está preso nas coisas do mundo, alguém que tem um coração endurecido, eu olho para essa pessoa e muitas vezes, né, de repente alguém pode falar, ai, pastor, acho que não deveria ser assim, mas eu procuro exercitar isso como uma, ai, gente, qual é a palavra, Jesus? Fugiu. Como uma demonstração de fé. Quando eu cumprimento essa pessoa, eu cumprimento ela com a paz. Eu digo assim, oi querida, paz, seja bem-vindo, porque espiritualmente eu estou dizendo
que eu creio que essa pessoa, ela já entregou a sua vida para Jesus, eu creio que Deus vai quebrantar o coração dessa pessoa, e eu já olho para ela, não com uma ótica humana, de alguém com coração duro, alguém que está preso nas coisas do mundo, eu olho para ela já como líder que ela vai ser, como futuro pastor, futuro diácono, futuro missionário. Eu já imagino essa pessoa chegando na igreja, talvez com seu uniformezinho de diaconato, com a sua Bíblia. Eu já imagino essa pessoa pregando, porque eu estou exercitando a minha fé. Se eu olhar para ela do jeito que ela chegou na célula, eu vou falar, isso daí tem nem esperança. Mas eu olho para aquela pessoa dizendo assim, dentro do meu coração, eu tenho convicção que essa pessoa vai ser um grande instrumento nas tuas mãos. Eu começo a olhar ela dessa forma. Exercito isso dentro de mim. Eu quero convidar você a exercitar isso dentro de você. Quando você fizer isso, você vai ter mais facilidade de delegar, de passar responsabilidade para as pessoas, porque você vai crer pela fé, não é naturalmente. Naturalmente não tem esperança. Mas pela fé você vai ver o agir de Deus na vida dessa pessoa e o quanto Deus pode usá-la. Amém? Terceiro erro, então. Vamos aqui ao terceiro erro, para a gente não demorar tanto. Terceiro erro que nós vemos muitos líderes cometerem é pensar que tudo depende de você. Aqui é um terceiro erro também. Como que é isso? Pra gente não demorar tanto. Deixa eu ver quanto tempo nós já estamos aqui. 16 minutos. Estamos dentro do horário. Não vamos demorar muito hoje, vai ser um pouco mais breve. Terceiro erro, então, é achar que tudo depende de você. Como que é isso? É achar que é só você que faz o trabalho. E eu também já caí nesse erro. Eu já cometi esse erro. E esses dias agora, saindo do culto com meu esposo, esse culto de domingo foi um culto assim muito abençoado, foi algo assim, maravilhoso quando a gente sente, né, quando a gente percebe o mover de Deus. E nós temos percebido assim, Deus se movimentando na igreja, Deus convencendo os corações, pessoas sendo impelidas para o batismo, pessoas aceitando Jesus, reconciliando, e eu fico assim muito feliz com isso. E uma dessas saídas da igreja, eu falei pro meu esposo, né, falei, amor, é incrível como é diferente trabalhar com Deus e trabalhar sem Deus no ministério. Porque existem pessoas que podem estar sem Deus trabalhando no ministério e tem pessoas que estão com Deus trabalhando no ministério. Então preste atenção, é possível, é possível. Eu lembro de fases na nossa vida que parece que a gente se esforçava, pouco dependíamos de Deus e a gente não via um resultado, uma colheita. Isso daqui é quando a gente trabalha achando que tudo depende de nós. Eu já trabalhei dessa forma. Já fui uma líder que me esforçava e falava assim, vai acontecer, vai dar certo, e as coisas não davam certo. Porque eu estava trabalhando somente dependendo de mim, dos meus próprios esforços. E hoje em dia, o Senhor tem nos lapidado para depender mais dEle. Isso é maravilhoso. Porque com o momento que eu começo a depender mais de Deus, eu falo, Senhor, eu não tenho como convencer o coração das pessoas, mas eu confio, Pai, que quando essa palavra for pregada, pessoas vão se render, pessoas serão salvas. Eu começo agora não a depender da minha capacidade, dos meus esforços. Eu faço a minha parte, mas eu dependo muito mais do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós percebemos que tudo coopera, tudo coopera. Os corações são convencidos, as pessoas são atraídas para a presença de Deus, a gente começa a ver os frutos e o resultado disso. E isso é maravilhoso, nós temos experimentado isso. Então, quando vira essa chave que nem tudo depende de você, você começa a ter um ministério mais frutífero, amém? Dentro da sua célula, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério. Por isso que a Bíblia diz lá em Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Então olha só o que Deus está nos falando aqui. Que se não adianta eu me esforçar, se eu não tiver a presença do Senhor fazendo diferença naquele local. E tem líderes que estão assim nesse momento. Tem um outro texto que a gente já compartilhou com você diversas vezes, acho que até anotei aqui, é 1 Coríntios 3,6, que Paulo diz assim, olha, um planta tu rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, querido, é algo sobrenatural. Não tem como trabalhar no reino de Deus somente com as ferramentas naturais. Você tem que aprender a pregar, tem. Você tem que aprender a desenvolver liderança, tem. Você tem que se capacitar, tem. Tudo isso eu sou totalmente a favor, nós precisamos. Porém, não se esqueça que nem tudo depende de nós. A minha parte eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas eu preciso confiar que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Enquanto isso aqui não estiver casado, a gente não vai experimentar um crescimento no nosso ministério. Amém? Tá certo? E por último, agora sim, pra gente encerrar, até aí, gente, tá todo mundo conseguindo compreender? Tô falando muito rápido, certo? Olha, algumas pessoas já estão dando mensagem aqui, a Verônica, a Kelly Alves, glória a Deus, a Alessandra. Sejam bem-vindos, viu? Estamos indo agora para o quarto erro que um líder comete
O quarto erro mortal aí numa liderança que, infelizmente, alguns líderes têm cometido. E a gente está fazendo uma análise da nossa liderança, tá certo? Que a gente sempre tem algo para aprender, a gente sempre tem algo para crescer. Vamos lá para o quarto erro para a gente encerrar a nossa live, tá certo? Quarto erro é desistir quando os resultados são poucos. Esse erro aqui, gente, esse daqui é um dos principais. Porque a maioria de nós, da nossa geração, está sendo treinado pelas mídias sociais, pelo conteúdo que a gente recebe, pela velocidade das coisas que a gente recebe. Nós, sem perceber, estamos sendo treinados para sermos imediatistas. O que é isso? A gente quer tudo agora, pronto. E não funciona assim com Deus. Você vê Deus trabalhando anos na vida de Abraão para entregar a promessa. Você vê Deus trabalhando anos na vida de José, que também tinha uma promessa. Passou pelo cárcere, passou pela humilhação, passou pela servidão, para depois chegar ali como governador do Egito. Então, você vê que o processo de Deus é diferente dos nossos processos. Tem pessoas que já desistiram do seu ministério porque elas em um ano queriam ver resultados e não viram. Você sabia que, assim, estatisticamente falando, um tempo razoável para que o ministério possa crescer em torno de 5 anos? Você sabia disso? Ah, eu vou assumir os jovens, eu vou assumir o grupo de mulheres, eu vou assumir a liderança de células. Geralmente, para que aquela equipe gere uma consistência, eu vou pastorear uma igreja, é pelo menos 5 anos. Por quê? Porque nos primeiros anos são anos ainda trucosos, são anos difíceis. A gente às vezes ainda não conseguiu formar. Se você puder fazer esse menos tempo, maravilhoso, mas eu estou falando de uma média. Geralmente pessoas, elas começam a engrenar no seu ministério depois dos primeiros 5 anos. E aí, tem gente que passa um ano e fala assim, batizei uma alma, batizei 3 almas, minha célula não multiplicou. E a pessoa vai logo o quê? Desiste. Aí perde a oportunidade de ser um líder de resultado. Porque o líder de resultado, diga assim, um líder de resultado é um líder que persevera. Gente, a principal característica de um líder depois do coração é a perseverança. Não é o talento, não é a habilidade de falar em público, não é, sabe, a boniteza, não é nada disso. A principal característica de um líder depois do coração, porque a principal é o coração, ter um coração ensinável, modelável, a principal é você ser uma pessoa que não desiste, não desiste. E a maioria das pessoas hoje, elas desistem com muita facilidade de orar por outras pessoas, de investir na sua célula. Tem gente que está ferida com a célula, não quero mais saber de célula, porque elas tentaram 1, 2 anos, não deu certo, elas desistiram. Meu Deus, não desista, não desista. Porque existe uma colheita para aqueles que perseveram. Eu quero encerrar dando exemplo para você. A Verônica falou aqui, eu preciso muito aprender, orem por mim. Glória a Deus, Verônica. Todas as manhãs a gente está aqui, tá, Verônica? Vamos juntos aí. Nosso Café do Reino, de terça a sexta, às 8h27. A gente está aqui. Às vezes a gente atrasa um pouquinho entre 8h30, 8h35, que aqui é uma correria. Mandar filho pro colégio, corre um pro lado, corre pro outro. A gente senta aqui, aparentemente tudo arrumadinho, mas não sabe o corre que foi atrás para estar aqui. Não é fácil, né? Que é filho pequeno, é um monte de coisa. Mas a gente está aqui. A Andréia Camargo Bassi disse assim, minha igreja tem 3 anos e está sendo muito difícil. Olha, Andréia, você é pastora da sua igreja ou você é uma líder ativa na sua igreja? Só para eu conseguir entender, tá? Andréia, é normal. É normal. Essa é a terceira igreja que nós pastoreamos. Antes de pastorear a igreja, né? Já liderei célula, já fui líder de jovens. E aí depois nós fomos mandados para o ministério, inicialmente eu pastorear um tabernáculo, que foi a experiência mais maravilhosa da nossa vida, o Tabernáculo da Vitória, ali no Beco da Vivi, um local extremamente, né, perigoso. Nós fomos mandados para lá e foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu, porque Deus nos lapidou naquele local. Nós temos até hoje uma família espiritual ali, nós amamos aquelas pessoas até hoje. E depois fomos mandados para outra igreja e agora nós estamos na nossa terceira igreja pastoreando. Deixa eu falar para ti, Andréia, não é fácil, é muito difícil. A gente está, acho que há 5 anos, mais ou menos, acho 4, 5 anos nessa igreja. E agora que a gente está começando a sentir a engrenagem de fazer isso daqui, ó. Agora. Porque não é rápido, não é fácil. É assim mesmo. Tem líderes que não vão se adaptar com você, você não vai se adaptar com líderes. Pessoas que desistem no meio do caminho. Aí você começa, persiste, ora, investe, capacita, treina. Aí você continua, você não desiste. Quando você vê a engrenagem faz isso aqui. Quando a engrenagem faz isso daqui, aí começa a vir crescimento, multiplicação, almas. Mas só para quem não desiste. Porque quem desiste nunca vai ver a engrenagem fazer isso daqui. Nunca vai ver as coisas se encaixarem no seu lugar. Mas não é fácil, tá? Então, né? Olha, a Andréia disse, sou membro lá da igreja. Amém. Persevere. Andréia, dê força para os seus pastores. Vocês vão conseguir. É assim mesmo. Que bom que vocês estão aí no fronte de batalha.
porque isso é importante. Gente, antes da gente encerrar, eu quero só dizer pra você, com um testemunho, que eu disse que ia dar um testemunho, né, a respeito disso. Um dos Heróis da Fé, se você perder a nossa série Heróis da Fé, tá no YouTube, é só você entrar lá, você vai procurar Heróis da Fé, tem todas as... gente, é muito edificante. Eu chorei em cada mensagem dos Heróis da Fé. Eu aconselho você, se quiser fortalecer a sua fé, vá lá assistir. Você pode colocar a velocidade acelerada e assistir em 15 minutos, 20 minutos. Cada mensagem. São várias mensagens que tem lá. E teve um dos Heróis da Fé que disse assim, já vou responder aqui a Verônica, tá? Só um minutinho, só pra eu não cortar raciocínio. Tem um dos Heróis da Fé chamado George Miller, que foi um dos, assim, que eu mais me apaixonei pela história dele. George Miller foi uma das histórias mais impactantes, ele era conhecido como apóstolo da fé. E ele era uma pessoa, assim, de uma fé imensa, vibrante, uma pessoa realmente não natural, não desse mundo, não dessa terra. E a história dele conta, né, um dos episódios, que tem vários episódios de fé de George Miller, mas um dos episódios conta que ele orou por 5 amigos dele durante muitos anos. Um primeiro amigo se converteu ali nos primeiros 4, 5 anos de oração dele. O outro amigo demorou bastante para se converteu também depois de uns 8, 10 anos. Um terceiro amigo, quando ele já estava orando há mais de 20 anos, se converteu, e assim também aconteceu com o quarto amigo dele. Depois de muitos anos orando, essa pessoa se converteu. E o quinto amigo dele, ele morreu e não viu a conversão desse amigo, mas ele orou até o fim por esse amigo por mais de 50 e poucos anos, por esse quinto amigo dele. E os registros nos contam que depois da morte de George Miller, poucos meses depois, esse quinto amigo entregou a vida para Jesus. Então olha só o quanto é importante você perseverar, porque tem coisas que talvez a gente nem vai ver com os nossos olhos, mas a nossa oração fica nessa terra. A gente pode ir para a eternidade, não está mais nessa terra, mas a nossa oração continua permeando esse lugar. E isso mostra o poder de você perseverar. Você está orando pela sua igreja, você está orando pela sua célula, você está investindo a sua vida nisso, então saiba que a hora da colheita vai chegar. Você pode estar semeando com lágrimas, mas você vai voltar com muitas alegrias, com muitos sorrisos. Amém? A Verônica aqui disse o seguinte: meu esposo é pastor e está com um novo ministério, preciso de muita sabedoria. Verônica, que legal que você está aqui com a gente, eu fico muito feliz. E eu quero que vocês, gente, olha, quem passou aqui foi a Andréia, que mencionou que eles estão no início de uma obra, estão há 3 anos, e a Verônica. Gente, eu quero pedir para você, Andréia, e para você, Verônica, e para quantos mais estiverem nos acompanhando, mande no meu direct quais são as principais dificuldades que você tem tido. Por quê? Porque a gente está toda manhã aqui, então eu não quero falar para você necessariamente aquilo que está no meu coração, eu quero falar para você aquilo que pode te auxiliar no teu ministério. De repente, está com dificuldade de implantar a célula, então vamos tratar desse tema aqui. A gente está com dificuldade de treinar uma liderança, então vamos tratar desse tema aqui, tá certo? Então, Andréia, dever de casa para você, mande para mim no direct as principais dificuldades que vocês têm enfrentado, e a Verônica também, deixa eu ver, Verônica, Andréia e a Verônica, que está também agora iniciando com o esposo dela, que é pastor, eles estão passando aí desafios no seu ministério. Então passa pra gente aqui no direct, pra gente poder conversar, se fortalecer e pra gente poder trazer temas para aqui pro nosso café que possam ser, sabe, aquilo que vai lá aonde precisa realmente para as nossas igrejas se fortalecerem e por consequência o reino de Deus se fortalecer, tá certo? Gente, que Deus abençoe a sua manhã, nós vamos orar nesse momento. E antes de nós encerrarmos, você sabe que nós estamos com um curso de pregação. Se você ainda não está inscrito, você não sabe do que se trata, passe para mim também uma mensagem no direct que eu vou passar todas as informações para você. Até dia 15 de maio, que é o dia da nossa aula, nós estamos inscrevendo pessoas e já tem pouquinhas vagas. Então, se você quiser participar desse curso de pregação, como aprender a pregar de forma rápida e descomplicada, passa uma mensagem para mim, que eu vou passar todas as informações, passa no direct, tá? Que eu vou entrar em contato com você e passo todas as informações para você que você possa saber como participar. Tudo certo? Vamos orar nesse momento? Então, feche seus olhos, você aí, que é membro, que é líder, que acompanhou essa live, que está até aqui, glória a Deus pela sua vida, que você tem se dedicado em aprender, em buscar se capacitar. Gente, isso faz muita diferença, faz muita diferença. E eu fico feliz que você tem esse coração ensinável, isso faz muita diferença no nosso ministério. Às vezes, algumas coisas que nós não conseguimos fazer hoje é porque nós não aprendemos lá atrás. Então, hoje, tudo que você está aprendendo, eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai fazer muita diferença na sua igreja local. Amém? Feche seus olhos que nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida de cada líder que está aqui, de cada pastor, de cada missionário, de cada membro que tem um coração ensinável, que tem procurado aprender, que tem procurado se fortalecer. Deus, enche a vida dessa pessoa do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa capacitar essa pessoa
Eu não sei quais são os principais desafios que ela tem enfrentado, mas eu quero pedir ao Senhor um espírito de ousadia, um espírito de perseverança, Pai. Pessoas que não desistem. Às vezes vem a tristeza, vem o desânimo, não é fácil lidar com pessoas. Mas eu creio, Espírito Santo, que o Senhor, dia após dia, tem nos capacitado. O Senhor vai nos dar sabedoria para nós podermos crescer com as nossas igrejas, multiplicar, frutificar, auxiliar os nossos pastores. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui nessa manhã, abençoo o seu trabalho, abençoo os seus projetos, que se tem algum projeto travado, que o Senhor possa destravar esses projetos e que em nome de Jesus, cada pessoa que venha ser fortalecida no poder do Teu Espírito Santo. Obrigada por essa manhã de aprendizado e guarda as Tuas palavras no nosso coração para que nós possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma manhã abençoada, um trabalho abençoado. Todas as manhãs nós estamos aqui. Gente, não perca esse programa, porque toda manhã tem algo. Se você perdeu, fica no feed salvo, depois vai para o YouTube com uma semana. Mas se você puder estar ao vivo, a gente consegue ter esse feedback. É tão gostoso, é tão legal. Tá certo? Então, gente, que Deus abençoe. Verônica e... Deixa eu ver, Verônica e Andréia. Dever de casa para vocês, mande no direct as principais dificuldades, tá? Pra gente conversar e pra gente poder estar produzindo conteúdo que vai auxiliar diretamente no ministério, que eu sei que às vezes as dificuldades de vocês, a dificuldade de muitas outras pessoas que estão aqui também, tá certo? E a gente pode estar somando forças aí. Deus abençoe, gente. Até amanhã, às 8h27 aqui no Café do Reino, tá? Deus abençoe. Se você não se inscreveu no curso de pregação, passa uma mensagem pra mim que eu te passo as orientações, tá certo? Paz, tchau.